Vocês acreditam que a vida é um grande algoritmo rodando e gerando resultados ao acaso? Você tá olhando pra mim? Olha primeiro pra ele. Não, essa aí eu vou deixar pro mestre. Tá bom. Ele é o mestre do algoritmo. Tá bom. Eu acho o seguinte. Primeira coisa. A gente tem que entender a natureza dessa pergunta. Eu odeio questionar perguntas. Mas olha só. Você acredita que esse blazer com jeito de fraque é um casaco de jogar futebol na Nova Zelândia? Veja bem. Ele pode até ser usado para jogar futebol na Nova Zelândia, mas ele é um blazer com jeito de fraque. Você entende o ponto? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, a vida é a vida. A pergunta é, no fundo, quando você fala, você acredita que a vida é um grande algoritmo, quer dizer assim, você acredita que a metáfora de um grande algoritmo é uma metáfora adequada para explicar a vida? Porque a vida é a vida, o blazer é o blazer, entendeu? O chão é o chão. Ou é uma maneira de tirar todo o glamour da vida e transformar num grande algoritmo. Perfeito. Mas você percebe? A vida não é nada além da vida. A vida é um fenômeno que existe. A gente tem sistemas dinâmicos que geram passagem através do tempo, na qual o ente original desaparece e o ente da próxima geração segue. Isso é vida, né? Transmite o gene, você tem uma geração subsequente, essa é a definição de vida. Beleza? Então a vida é a vida. Agora, uma boa metáfora, uma boa maneira de definir a vida é dizendo, ela é um grande algoritmo? A minha visão sobre isso é que nem tanto. Por isso que eu quis fazer esse questionamento. Porque olha só, o algoritmo quer dizer uma regra. Tá? Algoritmo é regra, passinhos, tá? Sejam quais forem os passinhos. A vida é exatamente os passinhos? Você entende? Ó, eu vou dizer um algoritmo. Ó, você ande 2 quadras para frente, vire à direita e depois à esquerda. Isso é um algoritmo, tá? A gente pode chamar ele assim de 2LDE. Tá? 2LDE é um algoritmo para andar no trânsito. O Waze, no final dos contos, quando ele vai te dar aquelas direções atrás, ele tem um algoritmo. Ele tem os grandes algoritmos dele, mas ele tem lá uma formulinha que é o que você vai fazer. Faz assim, tá bom? Quando ele calcula o caminho, é aquilo que ele tem por trás. Ele te dá na frente de uma forma que você ache natural, fácil de entender. Mas no limite você poderia até entender aqueles risquinhos, como por exemplo era no guia 4 rodas. Você olhava lá e tinha uns risquinhos assim, e era difícil se localizar naqueles mapas, mas quem sabia e se localizava. Então, fecha parênteses. Essa é uma boa maneira de explicar a vida? Olha só. Do ponto de vista da transmissão genética, sim. Então é isso. A vida é um conjunto de regrinhas de transmissão para a próxima geração da própria possibilidade de transmitir aquilo que ela é para a subsequente. Agora, quando a gente olha sobre o tempo, que é o que importa, né? No tempo. Sobre o tempo não existe porque a gente não está fora do tempo. No tempo, a vida é isso? Não. Porque a vida é uma manifestação das coisas que estão vivas. E cada momento elas fazem uma coisa diferente. E essas coisas que são diferentes não são algoritmizáveis. Porque eu não sei que raios que vai acontecer depois. Por exemplo, eu vou descer aqui para sair na portaria do seu escritório. Do seu estúdio, desculpe. Eu posso sair para a esquerda, ou eu posso sair para a direita. Tem 2 saídas lá embaixo. Eu não sei de antemão. Então isso não está no algoritmo da vida. Então dizer que a vida é um algoritmo é simplificar uma coisa. Não é só simplificar, está errado. O que é algoritmizável é a lógica da transmissão genética, que é determinante da preservação da vida. Mas a vida em si, momento a momento, ela acontece com uma dose de ações não computáveis, entendeu? Esse é o negócio. E tem muito isso sobre... Sabe, teoria da computação contemporânea trata muito disso. Qual o limite do computável na vida, né? Na manifestação daquilo que se propaga através de gerações. Ou seja, que deixa o ente para trás e continua através de um novo ente, um novo receptáculo, né? Que é o filho, o neto e assim por diante. Então, a resposta sempre é: o limite é muito curto. Rapidamente essas coisas se tornam incomputáveis. Entende? Porque no final dos contos são tantas açõezinhas meio casuais que elas que não faz nenhum sentido você imaginar algoritmicamente. Então, resposta não é tão bom, então a vida não é um grande algoritmo. Porque não é uma boa metáfora. Mas quando você toma uma decisão, não rodou um algoritmo ali rápido e você acha que você tomou a decisão, na verdade o algoritmo rodou e decidiu por você? Não, isso não existe. Quem decidiu foi você.
Você decidiu. Não existe... Essa é uma ideia bastante ingênua. Separar a pessoa do pensamento da pessoa. Mas você é seu pensamento, não tem nenhuma dúvida disso. Tá bom? Agora, assim, é verdade que tomando uma decisão, quando você vai tomar uma decisão, você vai fazer uma série de cálculos mentais, alguns deles, outros processamentos que não são cálculos, processos mentais, alguns deles vão acontecer abaixo do nível da consciência, e esses processos vão criar uma inclinação em sentido a uma orientação ou outra, ou então uma hipótese ou outra, ou em outras palavras, elas vão orientar a sua vontade, naquele sentido que a vontade vai alterar um estado do mundo. Fato, isso é verdade. Então você pode falar, então entendi. Então toda decisão em última análise emerge de um processamento cerebral. Sem dúvida. Todo processo cerebral existe dentro de uma estrutura que eu posso modelar, sem dúvida. Toda modelagem, em última análise, pode ser algoritmizada, sem dúvida. Então toda decisão é um algoritmo, sem dúvida. Porém, o grande pulo do gato, quando eu insiro essa lógica numa lógica de vida dentro do tempo, em pouquíssimo tempo, em poucas ações, isso se torna incomputável. Porque você não está tomando uma decisão, seu corpo está tomando milhares de decisões por minuto. Decisões que estão fora do controle do seu organismo. Até minha livre docência foi sobre isso. Eu criei uma teoria nova, um modelo exatamente disso. Cara, leucócito toma um monte de decisão. Nesse sentido, algoritmos, entendeu? Agindo através de processos de redução entrópica, não importa, babá. Então, se você olhar por esse ponto de vista, então tá bom, então é basicamente você dizer assim, então é uma pletora, é uma quantidade incomputável de algoritmos agindo. Então tá bom, vou falar que é algoritmo, só que é um algoritmo que não pode ser computado. Percebe? Que torna todo o argumento de que é um algoritmo um pouco fraco, nulo. Porque não é uma boa metáfora. É melhor você dizer assim, a transmissão genética que propaga a vida através das gerações, deixando o invólucro para trás e assim trocando de caixinha de presente, geração a geração, é algoritmizável. Simplesmente algoritmizável. Tanto que você programa no computador. Você tem programação genética, é uma área famosa da ciência da computação. Agora, a vida como aquilo que acontece dentro do tempo, ela não é algoritmizável porque ela esbarra no problema de limites computacionais. Nosso. Vamos. Não são necessariamente nossos. Tudo bem, você pode chamar de nossos, tá bom. Tá bom. Você pode dizer assim, tá? Não, foi uma boa pergunta que você fez. Tá, o Stephen Wolfram, que é o grande cara nessa área, ele vai dizer pra você, assim, que é o cara, é o criador daquele software matemática, ele vai dizer pra você que esses limites são estritamente nossos. E que no limite existe uma possibilidade de computar o universo, tá? Então, existe uma capacidade de computar o universo. Ou, em outras palavras, que o universo, ele é Turing completo. Essa não é a visão dominante hoje em dia. E aí entra num assunto que aí a gente sai da parte divertida da coisa, fica complexo demais, porque eu tenho medo de ficar chato pra quem tá vendo mesmo, assim, tipo, uma loucura total. Mas existem demonstrações matemáticas, e eu não estou falando simplesmente do teorema de Gödel, tá? Existe uma discussão na área da ciência da computação como uma área teórica de pensar informação e, portanto, o que existe no mundo, uma área quase da filosofia, que argumenta muito positivamente, muito convincentemente, que o universo não é computável. E aí, se o universo não é computável, as coisas vão andando para trás e a gente vai encontrando espelhamentos da incomputabilidade na existência temporal de tudo. Mas se o universo não é computável, significa que ele não é um grande algoritmo? Só porque... Claro. Porque eu não sei, o algoritmo não é um conjunto de regras. Mas a gente se eu não consigo chegar no final da regra? Mas ele pode ser computável por Deus, mas daí eu tenho que dizer que Deus existe, esse é o problema. E aí Deus está fora do sistema, então não vale, roubou no jogo. Então como é que eu posso dizer que ele é computável de dentro dele mesmo, se ele é um sistema que não é tudo incompleto? Eu acho que tem esse ponto problema. Que eu entendi um pouco da tua colocação, quer dizer, da tua inquietude, no sentido de saber que o corpo tem um algoritmo e parece que o Álvaro tá falando que não, mas eu entendi a sua inquietude. O fato de existir algoritmo no corpo não significa que o corpo é um algoritmo. Isso, entendeu? Perfeito, o lance é o seguinte, primeiro, concordo com tudo que o Álvaro falou em relação à quantidade, mas vamos imaginar que a gente tivesse um computador quântico, né? Inclusive,
Eu acho que aquele computador quântico que o Google fez, se eu não me engano, eles conseguiram resolver em 200 segundos uma coisa que um computador ia demorar mais de 10 mil anos para fazer o nosso computador. Um computador quântico resolveu em 200 segundos. Ou seja, se a gente pensar em ordem de grandeza... de perto. Você conhece? De perto, de perto. Ai, fantástico. Depois eu quero saber um pouco mais. Só vou dar um leve adendo nisso. Então, assim, vou imaginar que a gente tivesse um computador com todas as informações do mundo realmente para fazer tudo um algoritmo. Cara, a gente esquece de uma coisa. Inclusive, eu acho que a modernidade, né, o conhecimento moderno está levando o ser humano a uma arrogância e que muitas vezes a falta de humildade do quanto a gente conhece faz a gente ter a falsa impressão que a gente vai explicar tudo em algoritmo. Então, reduzir tudo a um algoritmo é uma coisa que a gente está esquecendo, um detalhe muito importante e que provavelmente o grande divisor de águas desse detalhe aconteceu na época do Galileu. O Galileu talvez a gente possa considerar um dos grandes pais da ciência moderna. Provavelmente ele que foi o cara que deu o start. Cara, tudo que não for dosável, tudo que não for medível, faça ser, porque a gente precisa medir e dosar. E ele acreditava que a matemática ia explicar tudo. Só que ele deixou de fora uma coisa muito importante. Naquele momento ele deixou de fora a qualidade. Ele examinou tudo que é quantitativo. E ele esqueceu de examinar a qualidade. Então ele esqueceu de colocar na conta a subjetividade, a experiência. E isso é com certeza infinitamente mais complexo do que a gente sabe. A gente não consegue pôr isso no algoritmo. A sua experiência, a qualidade do que você cheira, de como você enxerga o vermelho, a qualidade de como você vê o pôr do sol, isso é impossível de colocar num algoritmo. E isso ainda não está na equação científica. Então é impossível a gente assumir hoje que qualquer forma de vida, quem acredita inclusive que há resquício de consciência na forma mais primitiva, qualquer forma de vida não entra no algoritmo. E a gente já tentou fazer isso no laboratório com o C. elegans, né, que é um ser que tem pouquíssimos pouquíssimas células e pouquíssima complexidade. A gente não consegue fazer isso um algoritmo, porque existe a questão da qualidade da experiência. E aí tem um outro ponto interessante em relação ao algoritmo, que considerando a qualidade da experiência, que isso a gente nem começou a colocar isso na ciência ainda. A qualidade não está pesquisada pela ciência. Agora tem um outro ponto importante. Alguns sistemas extremamente complexos, a gente jamais vai conseguir explicar alguns sistemas complexos por reduzir em unidades simples. Porque a partir de uma certa complexidade do sistema, existe uma integração dessa informação que, se você simplificar e tentar enxergar cada unidade, você rompe com essa informação. E você não consegue explicar por partes um sistema como um todo. Isso é válido para alguns sistemas complexos. E isso provavelmente está em muitas coisas no universo e em todas as formas de vida. Então, a partir do momento que você tem um sistema complexo trocando informação, quando você vai tentar estudar e vai tentar reduzir aquilo para um algoritmo, você vai pegar uma parte para fazer o algoritmo funcionar, blum, perdeu a informação, você já não consegue ter a informação. Então, por esses dois argumentos, ao meu ver, jamais a gente vai conseguir colocar um ser vivo num algoritmo. Mas a qualidade das coisas também não é um algoritmo que rodou. A minha experiência subjetiva de algo é o meu algoritmo agindo e chegando no resultado. A gente não sabe nem onde ela tá isso. Se isso fosse real, a gente conseguiria provocar a mesma sensação em duas pessoas diferentes cutucando alguma parte do cérebro. E isso não é uma verdade. A gente sabe, por exemplo, a área motora das mãos. A gente sabe a área sensitiva dos pés. Mas você não consegue provocar a mesma experiência. Eu vou aqui estimular o seu neurônio e vou estimular o neurônio do Álvaro para que vocês estejam no mesmo pôr do sol em Mykonos agora. Eu não consigo fazer isso. Mas é porque o meu algoritmo é diferente do dele. A experiência ela é individual, porque ela tem uma causalidade intrínseca. Ela nunca vai conseguir ser a mesma. Você não vai conseguir pegar a sua experiência, a sua subjetividade e colocar nele. É porque eu vejo que o meu algoritmo rodou naquela experiência e sentiu algo muito particular do meu próprio algoritmo, porque ele é único. Então, por que ele é único? Porque ele é a integração dessas informações. E se eu pegar uma parte dessa informação, ela não replica a sua informação. Sim. É isso que a gente está falando. Então, a subjetividade, ela provavelmente ela está edificada na integração da informação e não na informação da unidade. A gente não consegue reduzir essa informação. Você reduziu, perdeu. Isso foi bom. Mas, diga. Não, desculpa. A minha dúvida era se necessariamente para o que classifica um algoritmo é poder reduzir as partes. É isso que é considerado um algoritmo. Sim. O algoritmo não é um conjunto de regras? Desculpa. Não, é isso aí. Você precisa reduzir pelo menos aos bits, né? Como é que você vai fazer o algoritmo sem reduzir? Mas eu tô com um movimento de xadrez aqui pra resolver. Diga. Olha só. Pensar o seguinte. Imagina
que eu tenho uma bola de gude e ela tá na minha mão. E eu vou soltar ela. E eu quero prever tudo o que vai acontecer com ela, tá bom? Ou um dado. Eu quero uma coisa mais simples. Imagina que eu tenho um sistema que eu vou jogar dado pra cima e eu quero sempre acertar com 100% de certeza qual vai ser a face do dado que vai terminar a virada, tá bom? Uhum. Então, assim, naturalmente, para eu conseguir fazer isso, tá? Então vamos pensar nesse algoritmo, tá? Esse conjunto de regrinhas. Eu tenho que mapear todos os movimentos da minha mão, o ar, o ângulo, tá? Você tem uma série de questões aqui complexas do ponto de vista de materiais, tá? Então, assim, o que acontece a hora que bate cada um dos ângulos possíveis, enfim, não é computável hoje em dia, porém é computável. No limite, até a coisa mais potencialmente estocástica possível, né, ruidosa possível, que é eu jogar um dado para cima no ambiente natural com ventos e tudo, pode ser computável. Eu posso dizer, eu tenho um algoritmo que até do lance de dado, até porque qual vai ser o movimento dos dedos do seu pé pisando no chão, tá bom? Agora olha o seguinte, pensa num isótopo de urânio. O isótopo de urânio, ele vai decair, tá? O urânio vai decair em determinado momento. Isso, ou seja, haverá uma transformação do material. Qualquer material que você deixar aí no mundo, acontece isso. Olha só, eu faço a pergunta para você. Se eu controlar todas as forças do universo, tal como eu controlo todas as forças nesse exemplo do dado, eu consigo dizer quando será o decaimento do isótopo de urânio? A resposta é não. Por quê? A gente fala, carteirada, tá? Porque é um fenômeno quântico. Veja só, existem fenômenos que são genuinamente estocásticos no mundo. O acaso existe no mundo. Esse é o grande ponto. Por exemplo, existe um randomizador, alguma coisa para gerar número randômico, tá? Número ao acaso, que verdadeiramente é randômico. Porque vamos pensar nesse dado. Se um número randômico, um número ao acaso, vai ser um número em que vai jogar o dado e vai aparecer lá e vai ser esse número, se eu controlar todas as forças do vento, o movimento da mão, não sei o quê, não tem número randômico nenhum. Eu sei toda vez o número que vai cair para cima, não é verdade? A minha pergunta para você, existe gerador de número verdadeiramente aleatório? A resposta é sim, eles existem no mundo. Você pode acessar pela internet, inclusive, um gerador aleatório de números. Como é que um gerador aleatório de números funciona? Tal como o decaimento do isótopo de urânio. Ele é um fenômeno quântico. Ele é genuinamente desconectado daquilo que a gente entende como as forças, como as direções algorítmicas no mundo. Ok? Então, assumindo isso, eu sei que você tá fazendo cara de puta, eu nunca ouvi falar, não sei, não posso dizer. Assume que... Tô curioso, tô fritando a cabeça aqui tentando... Assumindo que exista isso, então, portanto, Deus joga dados, tá? Ao contrário do que queria o Einstein. Perfeito. Então, assumindo esse fato, que o gerador de número randômico verdadeiramente gera número randômico, existe pelo menos uma coisa no mundo que não é algoritmizada, que é o momento de decaimento do isótopo do átomo de urânio. E aí eu vou falar para você, tá bom, agora pensa no entrelaçamento químico, no entrelaçamento quântico, na superposição e todos os outros fenômenos. Mas eles são exatamente o mesmo fenômeno. Então eles todos são também não algoritmizáveis. E eles determinam, eles estão na estrutura fundamental do universo. Então a estrutura fundamental do universo tem pelo menos um aspecto não algoritmizável. Portanto, se a vida é parte do universo, existe pelo menos um aspecto da vida que não é algoritmizável. Portanto, a metáfora da vida como um argumento não é tão boa, pelo menos por isso, porque existe acaso no mundo.